abram a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Quando o texto fala para o coração do pregador, é um indicativo de que Deus falará ao coração do seu povo. Quando o texto não vem, fica mecânico, a gente cumpre a missão, mas não cumpre ao mesmo tempo. Essa semana foi uma semana cheia de altos e baixos e de novidades. E por algum motivo Deus não me inclinou para o texto de Romanos. E esse texto ficou me incomodando até que eu me rendi a ele. E essa exegese, esse trabalho todo que eu fiz em cima do texto, é algo antigo, eu já conheço esse texto há muito tempo, é meu companheiro de muito tempo. E agora a gente deu formato de sermão para que a gente possa ouvir a palavra de Deus como exposta aqui. Então essa é a razão pela qual eu quebrei. E de vez em quando isso vai acontecer. A parte boa da gente estar pedindo sempre a orientação do Senhor, e quem já foi minha ovelha em outras ocasiões já viu eu quebrar as séries de sermões vez por outra, é que a gente não está engessado, o Espírito nos guia. E, geralmente a escolha da série é uma escolha feita em oração e com tempo, mas se aprouver ao Senhor que a série seja mudada, porque Ele quer dizer algo diferente, a gente se coloca debaixo do Espírito. Eu não estava em condições de pregar em Romanos, não entendi que essa era a vontade do Senhor, mas quando eu falei, ok, vou para pregar em Filipenses, a liturgia saiu como que num passo de mágica, o coração acalmou, eu falei, ok, Deus, é isso. Então eu queria dizer a vocês que, em primeiro lugar, eu estou pregando esse sermão para mim, como eu sempre faço, mas hoje eu acho que de maneira mais especial, e eu espero que isso também fale ao coração de vocês, como falou o meu. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Acho que dispensa começar esse sermão dizendo que a maneira corriqueira como a gente interpreta o verso 13, provavelmente o mais conhecido desse trecho, tudo posso naquele que me fortalece, é uma interpretação errada, é uma interpretação que conduz a gente para onde o texto não quer que a gente vá. Dizendo que qualquer coisa que a gente queira fazer, Deus nos dará forças para alcançar. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer tudo se Deus me fortalecer. E vira um bordão meio que da vitória, sabe? Você coloca atrás do carro, tudo posso naquele que me fortalece, quando o texto não é um brado de vitória, mas reparem, porque a gente começou em um parágrafo, dependendo da sua Bíblia, você viu aí o ar do alegrei-me, um pouco mais escuro, indicando o início do parágrafo, num ponto final no verso 13, de modo que o verso 14 começa um outro parágrafo. Ou seja, o verso 13 é a conclusão, é o final deste parágrafo que Paulo está escrevendo a respeito da alegria que teve de receber dos irmãos filipenses um donativo por intermédio de Epafrodito. Então vamos lembrar rapidamente não só o que está acontecendo aqui, mas a razão pela qual esse texto tem especial importância para os nossos dias. Vivemos em uma época em que a alegria não é bem-vinda, o contentamento menos ainda. A alegria é um alvo que nosso tempo quer perseguir, nossa cultura quer alcançar, mas nós vivemos dias maus. Vocês sabem disso.
Depois, principalmente depois da pandemia, o que mais vocês vão ouvir é sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tristezas inexplicáveis, sobre o incômodo com a vida. Desaprendemos a viver porque não sabíamos antes e a pandemia tornou isso evidente. Ora, quando a gente fala de buscar por alegria, o que as pessoas estão dizendo é buscar por aquela espécie de felicidade passageira, daquela alegria fugaz, de um momento de prazer. O eterno enquanto dure. Acontece que Paulo está fazendo uma divisão que é importante para a nossa época, para o nosso tempo, para a nossa vida. A distinção aqui, ao que me parece, de duas palavras que separam, você pode dar outros nomes, você pode ouvir pessoas falando sobre outras nomenclaturas, mas a ideia permanecerá a mesma, que existem dois tipos de situações. A alegria, que é de caráter mais passageiro, e o contentamento, que é de caráter mais perene, mais estável. O contentamento permanece, a alegria oscila. O problema é que o nosso mundo desconhece o contentamento. Eles fingem. Aqueles que se dizem alegres são os mais tristes. Os que se dizem felizes e satisfeitos só estão assim porque estão dopados de todo tipo de remédio. Não há felicidade ou contentamento lá fora. Não há, simplesmente. E por isso buscar por momentos de alegria e satisfação é tão frustrante, porque eles passam. Paulo vai nos falar de uma coisa completamente diferente. Ele vai falar sobre contentamento, a joia perdida do contentamento. Aliás, foi assim que um dos autores da Confissão de Fé de Westminster, Jeremiah Burroughs, escreveu um livro. Ele chamou de a joia rara do contentamento. Eu vou atualizar o título do seu livro, chamando o cerne, a lição desse texto de a joia perdida. Na época de Burroughs, o contentamento era uma joia rara. Dava para achar. Estava escondida, mas estava ali. Raro, mas de vez em quando você esbarrava nela. Eu acho que no nosso tempo ela é uma joia perdida. As pessoas perderam de perspectiva o contentamento. Quando Paulo vai falar, então, desta joia perdida do contentamento, ele faz algumas distinções importantes. E essas distinções começam justamente por causa do contexto. Paulo recebeu, por mão de Epafrodito, um donativo que o deixou bastante suprido. Olha o verso 17. Ele diz que ele está agradecendo e efusivamente alegre, não por causa do donativo, mas que o que realmente interessava a ele era o fruto que lhes aumentasse o crédito. Olha o 18. Recebi tudo, ou seja, ele não está dizendo assim, aprendi a viver contente, que Epafrodito comeu o lanche no meio do caminho e chegou aqui só com a lancheira. Não, recebi tudo e tenho abundância, fiquem tranquilos, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave. E aqui é a questão que Paulo quer levantar, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando Paulo, então, escreve no final dessa carta, agradecendo o donativo, você reparou aí que o capítulo 4 não é só o último, mas a partir do verso 10 é os finalmente da carta. Paulo está dizendo, finalmente deixe-me dizer da alegria. E não foi pouca alegria, não. Paulo usou uma palavra bastante forte para falar da sua alegria aí, né? Ele disse, alegrei-me sobremaneira. Eu não sei que versão você está usando,
Eu sei que na área se usa sobremaneira, mas a palavra que Paulo usa lá é megalos, que você conhece muito bem. Paulo está literalmente dizendo: eu fiquei mega alegre. Ele usa a palavra mega, de grande, de sobejo, de indizível, de enorme, não é? E qual era a razão? Bom, lembre-se de que o apóstolo Paulo tem um relacionamento especial com a igreja filipense. Paulo estava na Ásia Menor, como a gente leu em Atos 16, e o plano do apóstolo Paulo era pregar o evangelho na Ásia. Ele queria ir para o Oriente. E, em visão, Deus direciona eles para outro canto, com um varão visivelmente diferente. Paulo identifica ele como um europeu, ele diz que ele era um varão macedônio. E eles clamam por ajuda. E como Deus já havia impedido por 2 vezes de Paulo ir em alguma cidade na direção do Oriente, este clamor fez com que eles, reparem, entendessem. Não foi assim, Deus disse, vá para lá. Ainda que Deus possa e tenha feito isso em alguns momentos. Mas nesse caso, eles entenderam a vontade de Deus, que Deus não queria que eles fossem para a Ásia, mas para a Europa. E era uma decisão muito simples, porque eles estavam num lugar estratégico. De Troade, dava tanto para ir em direção à China, quanto em direção à Europa. E, por algum motivo que só Deus sabe, eles foram para a Europa, e isso mudou a face da história do Ocidente. Agora, por que eu estou contando essa história? Porque assim que eles chegam na Macedônia, a primeira cidade em que eles aportam é Filipos. E é em Filipos que eles resolvem começar. Eles chegaram, eles não têm nada, eles só chegaram. Eles precisam fazer alguma coisa, eles não têm onde comer, onde dormir, e eles foram mandados lá para pregar. Então, o que eles fizeram? Eles veem uma roda de mulheres, elas estão conversando ali, eles chegam junto e falam, já ouviram falar de Jesus, queria falar para vocês do amor de Deus, e a conversa vai, a conversa vem. Ninguém presta atenção, ninguém dá bola, todo mundo sai fora, mas uma moça, uma senhora muito rica, vendedora de púrpura, chamada Lídia, disse: Deus me abriu os olhos enquanto vocês falavam, minha casa é a casa de vocês. Aí eles voltaram àquele mercado no dia seguinte, já tinha dado ruim, porque a essa altura o pessoal já estava sabendo, não foi uma coisa muito aceitada, porque tinha uma mocinha, possuída por demônio, que ficava cantando a bola, dizendo: esses homens estão aqui para anunciar as verdades de Deus, de um Deus judeu. A conversa ficou meio desagradável, porque todo dia ela ia fazendo isso e Paulo estava querendo ser discreto. E essa primeira expulsão de demônio na força do ódio. Diz a Bíblia que Paulo perdeu a paciência e expulsou o demônio da moça. E a moça virou crente, mas isso trouxe um problema. Ela era uma vidente. E os donos da moça, que faziam muito dinheiro com a sua vidência, processaram, aspas, porque não foi processo nenhum, mandaram literalmente prender o apóstolo Paulo, e na cadeia vocês sabem o que aconteceu. Um terremoto que culminou com a conversão do carcereiro. Tudo isso está no mesmo capítulo 16. E por que isso é importante? Porque assim começou a igreja filipense. Lídia, uma moça endemoniada que nós não sabemos o nome, e um carcereiro que quase se matou porque houve um terremoto e Paulo e Silas não saíram da prisão. Essa é a gênese desta igreja aqui. Uma igreja com dificuldades, pobre, limitada, mas que nunca deixou de ajudar o apóstolo Paulo. Nunca deixou de se envolver com aquilo que Paulo estava fazendo. Por quê? Porque eles haviam sido alvos disso. Se você não tivesse vindo aqui, nós não seríamos libertos. Nós não seríamos transformados. O carcereiro que prendia os outros foi livre em Cristo. A Lídia, perdida, foi achada.
e a endemoniada liberta. Nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo é abençoador, Deus usa, nós vamos nos envolver, e desde o começo a igreja filipense fez isso. E Paulo dá testemunho disso no verso 15. Olha lá. Ele diz: e sabei também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, Paulo tinha um relacionamento muito íntimo, muito emocional com aquela igreja filipense. Então é normal que ele se alegre. Mas aí é que estava o problema. Com um contexto desse, e Paulo preso, vocês sabem que essa é uma das epístolas da prisão, você sabe que essa é uma carta que chama a atenção, porque embora Paulo esteja preso, essa é a carta que no Novo Testamento mais concentra a palavra alegrai-vos. Vocês sabem disso. Então, repare, alegria não é pecado, alegria não está errado. Paulo estimula eles a se alegrarem, mas talvez isso não fique muito claro de como essa alegria deve ser. Então, me permita fazer uma distinção inspirada no texto, mas que não é uma exposição, porque Paulo não está dizendo que a alegria aqui é pecado, ou que você não deva se alegrar. Mas ele quer fazer uma diferença entre a alegria circunstancial e o contentamento perene. Então, antes que haja um mal-entendido, Paulo diz assim: sim, minha alegria foi mega. Eu estou mega alegre, porque vocês renovaram a meu favor, verso 10, o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Mas, para que vocês não pensem que eu fiquei feliz pelos presentes, que eu fiquei feliz pelos mantimentos, que a minha alegria ela dependia disso, para que fique claro que não. Deixa eu explicar aqui, verso 11, eu digo isso não por causa da pobreza. Ou seja, o contexto mesmo já nos faz uma diferenciação, porque ele apresenta-nos uma outra palavra, aprendi a viver contente. A alegria era por causa do donativo. Mas não porque ele estava sendo suprido, mas porque ele ficou feliz por ver os filipenses ajudando um missionário, porque isso era bom para eles. Não era bom para o apóstolo Paulo. Quando vocês me ajudam, isso é bom para vocês. Eu estou interessado, lembre-se do verso 17, eu estou interessado no fruto que aumente o vosso crédito. Lembra do final do 18. Eu estou feliz porque isso é sacrifício e aroma aceitável a Deus. Eu fico feliz porque vocês puderam ajudar de novo. Não é por causa do que eu estou recebendo, é por causa de vocês e do que isso significa para vocês. Do envolvimento com a obra de Deus. Por isso que Paulo fala, vos faltava oportunidade. Paulo não diz assim no final do verso 10, chegou bem na hora que tinha acabado o arroz. Olha, por pouco, hein? Tinha feito a última cambuquinha de arroz e chegou bem na hora. Não, Paulo não está preocupado com isso. E é justamente ao fazer essa diferenciação que Paulo vai nos ensinar verdades sobre o contentamento que são tão importantes para nós. Então, preste atenção nesse texto, porque Paulo vai nos dizer coisas importantes sobre o contentamento e que você pode aprender. Aliás, esse é o primeiro ponto. Qual que é a primeira coisa que Paulo fala sobre o contentamento? O contentamento é aprendido. Aprendido. Não é um fruto natural. Natural é alegria. A alegria é a reação emocional apropriada para quando coisas boas nos acontecem. Quando alguém dá parabéns no dia do aniversário, a gente fica alegre. Vocês já viram o grupo da igreja? Tem parabéns lá. Hoje tem gente fazendo aniversário. A gente espera que ela fique alegre. Porque é normal. Se tiver presente, tiver festa, ainda mais alegria. Se alguém faz um bem para você, se alguém te abençoa de alguma forma, te dá um abraço quando você precisa,
o mantimento quando você precisa, qualquer coisa boa a gente fica alegre. Mas contentamento não é isso. Contentamento não é um fruto natural. E às vezes a gente fica falando assim, mas não tem que ser natural em nós? Não, não tem não. Tem muita coisa que a gente tem que aprender, e essa é a diferença entre você e qualquer outro ser na criação. Nós temos a capacidade de aprender. E Deus várias vezes diz que nos ensina. Então, antes que você diga é impossível, porque é isso que as pessoas dizem lá fora. Eu sofro de uma condição, para não dizer doença, que me impede de ser feliz. Não! O que a Escritura diz é que você não aprendeu a viver contente, porque ninguém te disse uma coisa tão básica quanto contentamento se aprende. Contentamento se aprende. Olha o verso 11. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12. Sei estar humilhado, também sei ser honrado. Eu já tenho experiência, é um aprendizado. Para você aprender, você precisa experimentar, você precisa passar por, você precisa ser treinado. Não tem como aprender se não passar por isso. Mas qual é a parte boa que está aqui? Se Paulo aprendeu, você também pode. Se Paulo aprendeu, vocês também podem aprender. Dá para aprender a ser contente. Mas em toda e qualquer situação, calma que eu vou falar disso depois. O primeiro ponto que precisa ficar claro, bem claro, é que contentamento não é um fruto que nasce como se a gente não tivesse feito nada para isso. Como se a gente não se envolvesse ativamente com isso. Não. Contentamento é algo aprendido e aqui vem uma sublição ainda dentro deste ponto, se é aprendido, você também pode não querer aprender. Você pode se recusar a aprender, porque você sabe fazer isso quase como um profissional. Se você vai a uma faculdade, você sabe ir, ouvir uma aula e não aprender nada. Quem está com a mãe presente, não concorde comigo, mas o restante está livre para concordar que dá para fazer isso na faculdade. Dá para ir e não aprender nada. Exceto, quem está aí disfarçando, mas o restante de nós sabe que isso é verdade. Meus queridos, se isso é verdade, então, qual é o meu clamor aqui esta manhã? Queira aprender. Porque se você recusar a aprender o contentamento, o oposto é o mais óbvio, é o lógico, é o que vai acontecer. Não existe chance de você encontrar contentamento fora do aprendizado da palavra de Deus. Então, se você disser, não, muito obrigado, prefiro os meus próprios métodos, prepare-se para a desesperança, prepare-se para o desespero, prepare-se para a tristeza, prepare-se para o tipo de tristeza que enfia você nas trevas e de lá não te tira. Porque se você tentar sair de lá sem saber o caminho, você vai ficar preso. Paulo aprendeu a viver contente. E nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Nós podemos aprender. Que bom! Que beleza! Essa é a primeira lição. O que é o contentamento? É um aprendizado. Que joia! Mas a segunda lição também é extremamente importante. O contentamento não é circunstancial. A alegria é. A alegria depende da circunstância. Eu fiquei feliz, eu fiquei alegre, porque vocês renovaram a meu favor o cuidado que tinhas antes. Legítimo. Tá certo? Paulo diz várias vezes, em virtude do que ele vem falando, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há razões circunstanciais para nossa alegria. Tem problema nenhum. Não é errado, não é pecado, não fique se questionando, fiquei alegre, será que pequei? Não. E tem gente que pensa assim, que cristianismo é um negócio depressivo. Tá muito feliz, hein, irmã? Tá pecando? Tem gente que pensa assim, não pode ficar feliz. Crente tem que vir cabisbaixo, com a Bíblia debaixo do braço, alegrei-me quando me disseram. Faz em tom menor.
faz arrastado para ver se não parece, disfarça. Tem gente que pensa assim, não, há momentos, tem culto que deixa a gente mais feliz e tem culto que pega a sua felicidade e fura a bolha. É normal isso. A alegria é circunstancial. Tá tudo certo. Esquisito é você tá sempre equilibrado. Você tá sempre mono. Você é cinza, né? Tô feliz. Tô triste. Nada mudou. Não, altos e baixos são bons, exercício para a alma. Estica, encolhe, é bom. Faz uma físio na alma. Agora, contentamento não é circunstancial. Contentamento não muda. Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele dá uma listinha horrorosa de situações, mas também muito boa. Olha lá o verso 12. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar contente quando esteve humilhado, mas também aprendeu a estar contente quando honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, diz o apóstolo Paulo no verso 12, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Altos e baixos. Muito e pouco. O que é que Paulo está dizendo? Que dá para ser contente, mesmo quando a gente não está alegre. Mesmo quando a gente fica triste, ainda dá para ficar contente. Agora, como é que funciona isso? É tipo aquele emoji que está chorando e rindo ao mesmo tempo? Como é que é isso? Você ri com a parte de cima, chora com a parte de baixo? Como é que funciona isso? Contentamento é um estado de alma. Contentamento se eu fosse colocar isso em outras palavras, é a condição de quem habita em Deus. Contentamento é eu confio que Deus cuida, eu confio que Deus está aqui. O salmista, no Salmo 23, estava contente. Porque embora ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte, ele não tinha medo de nada, porque o Senhor estava lá e isso o consolava. Contentamento é isso. Que bom que o Senhor está aqui. Deus não nos livra dos altos e baixos. Paulo está dizendo que tem essa experiência, nós vimos o salmista falar da experiência dele, e certamente a sua vida não é feita só de momentos felizes. Não sei, às vezes é e eu não estou sabendo, não é? E eu estou sendo bem irônico aqui, porque eu conheço vocês e sei que vocês vivem altos e baixos, que, na verdade, se eu fosse mudar a figura, sua vida é um grande passeio numa montanha-russa. Do Hopi Hari, não é? Sem cinto. E que você não sabe quando vai acabar. Olha, a vida de ninguém aqui é uma ida para o interior, não é? Pegar Assis Chateaubriand, Washington Luiz, pista dupla, depois ela fica ruim, mas pista dupla, aquele tapete liso, coisa linda, não é? A gente sente até falta daquele controle em carros mais caros que tem nos Estados Unidos, você só dá play e vai. Né? Você seta lá, não é isso? Ai, que delícia. Quem não quer uma vida dessa? Claro. Já fiz essa pergunta antes, vou perguntar de novo. Quem prefere ser pobre e doente, ao invés de rico e saudável? Levanta a mão. Ninguém? Pobre e doente? Não? Com doença crônica? Coisa tranquila, uma dorzinha perene que não sai, não passa, está ali com você. Não. Quem é que gostaria, e não é o meu caso, quem é que gostaria de correr, quantos quilômetros? 200? Não é? Você que gosta de correr, nem correr e chegar no final sem estar suado, só assim. E agora? Agora eu vou correr de volta, né? O problema de correr não é a ida, tá? É a volta. E acreditem, por isso que eu corro na esteira, porque qualquer coisa, é botão do pânico, né? Ele para. Irmãos, quem é que não quer ter o corpo sadio e nerd, viver uma vida tranquila, não ter contas para pagar, mas se tiver, ter dinheiro para pagar? Quem não quer? Quem não quer ter os filhos saudáveis, que não passam por problema nenhum, se espirrar, quer ficar brincando, que não tem nenhum... Irmãos, meu Deus, é claro que todos nós queremos só uma parte desse versículo.
Eu quero ser honrado, eu quero ter abundância, eu quero ter fartura, é óbvio. Por isso que você precisa de contentamento. Porque você não vai ter. Deus não te livra dos problemas. Ele te acompanha nos problemas e isso deve ser motivo de contentamento. O contentamento não é circunstancial. Nós paramos de cantar músicas que falavam disso, mas na minha época de adolescente, nós cantávamos uma letra que dizia isso. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas, alegre estou. Eu estou sempre alegre, que é uma expressão de contentamento, porque eu não deposito nas circunstâncias a minha alegria. A pergunta é, onde eu deposito essa alegria, esse contentamento? Mas esse é o próximo ponto. Aqui há de ficar claro que, na mesma medida que o contentamento é aprendido, o contentamento não é circunstancial. Paulo falou que tem experiência de tudo, em todas as circunstâncias, ou seja, os altos e baixos da vida testaram o contentamento do apóstolo Paulo e ele foi aprovado. Para que servem, então, as tribulações? Para que servem as provações? Se Romanos 5 já não nos tivesse dito isso, eis aqui de novo o mesmo apóstolo dizendo a mesma coisa. A tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Eu já tenho experiência de tudo em todas as circunstâncias. O contentamento não é alegria, o contentamento não é circunstancial. Agora, se a alegria e o contentamento de Paulo não está depositado na variação circunstancial da sua vida, nos altos e baixos de saúde, financeiro, familiar, relacionamentos, igreja, seja lá o que for, se o alto e baixo não oscila o contentamento do apóstolo Paulo, a pergunta é onde está o contentamento do apóstolo Paulo, e essa é a terceira e última lição desse texto. O contentamento é teodependente. Você sabe o que é teodependente? É o que o apóstolo Paulo fala no 13, mas que ele já tinha dado spoiler no 10. Quando Paulo fala que ele é capaz de experimentar todas essas coisas naquele que o fortalece, lembre-se de que a alegria do apóstolo Paulo lá no verso 10 já foi dita ser no Senhor. No Senhor. Paulo usa duas palavras diferentes no verso 13. Uma para poder, que significa força física, força muscular, tração muscular, que é a palavra para poder, tudo posso, ou seja, eu aguento, mas eu faço isso em aquele, naquele, baseado nele, no Senhor, o equivalente ao verso 10. E aí ele usa uma segunda palavra que em grego lembra muito uma palavra portuguesa, porque essa palavra em português veio dessa palavrinha que está aqui no grego, que é a palavrinha energia. Ele usou a palavra energel. Ou seja, sem a energia, sem a força que Deus dá, eu não tenho poder, mas nele eu posso. E o tudo aqui Paulo se refere, no verso 13, é o mesmíssimo tudo do verso 12, que ele já adiantou. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Eu tudo posso. O que é isso? Eu posso passar por tudo naquele que me fortalece. Contentamento tem que estar em Deus. Ou você habita em Deus, ou você habita em trevas, habita perdido. Você não tem onde morar. Sem Deus você não encontra seu lar, sua casa. Você anda perdido e errante. Agostinho disse isso, que o coração dele estava inquieto até que ele fosse encontrado em Deus e Deus nele. Ele usava umas expressões meio esquisitas, como no meu coração tem um buraco do tamanho de Deus. Ele não usou bem essa expressão, mas veio dele. Na verdade,
Eu prefiro a maneira como Agostinho mesmo disse. Nosso coração anda inquieto até que o Senhor o acalme e nós sejamos encontrados em Ti. Só tem contentamento quem o tem no Senhor. Você está entendendo isso? Sem Deus não há contentamento. E esse contentamento não é dado desconectado de Deus. É achado nele. O verso 10 diz, no Senhor. O verso 13 diz, naquele. Você pode querer contentamento e não querer Deus. Você não vai ter. Se você quiser Deus, você ganha de brinde um contentamento. Contentamento é dependente. Olha para esse texto, olha para o que Paulo está passando. Paulo dependia de uma das igrejas mais pobres pelas quais ele passou, e ele diz assim, eu estou confiando em Deus, que eu vou ser suprido, mesmo que seja através de vocês. Mas tanta igreja rica por onde Paulo passou, justos filipenses são aqueles que... Pois é verdade, é sempre assim. Quando eu fui para a África com a minha família, eu mandei carta para um monte de igreja. Eu pensei o seguinte, vou mandar carta para 10 igrejas. Se 7 toparem, eu já consigo o orçamento para ir. Mandei para 10 igrejas, 3 se comprometeram. E só uma nunca falhou. Uma igreja nunca. Todo mês, do mês 1 ao último mês, ela nunca falhou, nunca. Teve um problema, o banco que eu era cliente foi vendido, no mês seguinte foi um salseiro, porque eu estava fora do país, como é que eu fazia para atualizar a conta, e token, não sei mais o quê. Eles foram os únicos que disseram, o dinheiro voltou, a gente não conseguiu depositar, onde a gente deposita para que esse mês não te falte? Eles davam R$100, todo mês, só isso. É curioso como Deus sempre usa os filipenses, né? Os pobrinhos são os fiéis. Paulo experimentou isso, todos nós experimentamos isso, eu vi isso na própria pele, por isso que eu sou muito grato a eles, e não tenho nenhum problema disso estar gravado, porque o pastor de lá sabe, não interessa o que eu esteja fazendo, se eles me pedirem para parar e ir lá pregar, eu paro e vou lá e prego, porque eles foram fiéis, eu serei fiel também. Olha só que bonito. Paulo também está dizendo isso a eles. É a única igreja para quem ele diz 16 vezes, em 4 microcapítulos, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Eu prefiro 1000 vezes estar na igreja filipense e receber essa carta do que ser um crente da Galácia e receber, ó Gálatas insensatos. Deus nos dá força para passar por tudo o que nós tivermos que passar, se nós estivermos nele. Porque contentamento é dependente, depende de Deus. Nós precisamos buscar dependência em Deus se a gente quiser ficar contente. Contentamento é um treino de vida com Deus. Contentamento é passar por todas as circunstâncias com Deus. Contentamento é descansar nele, no cuidado dele, na providência dele, no amor dele. Daí o Paulo dizer, todavia, verso 14, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Não é uma coisa ruim. Eu estou bem com Deus, eu estou contente. Ou seja, eu aguento firme qualquer circunstância, Deus é bom. Mas que bom que vocês mandaram o donativo. Vocês saem ganhando. Não, Paulo não vai dar uma ramelada no final e falou, bom, estava faltando jujuba, que bom que vocês mandaram, não é? Também não só de pão viverá o homem. Não, Paulo está dizendo, a preocupação do apóstolo Paulo é sempre pastoral e espiritual. Daí, você entender a maneira como ele encerra essa perícope, né? Verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja glória
pelos séculos dos séculos. Amém. E assim nós também encerramos. A Ele seja a glória. Amém.